decretos de vida, restauração de casas, restauração de famílias, restauração de ministérios, no nome de Jesus. Vai onde nós não podemos ir, faz o que nós não podemos fazer. Oh Senhor, nós queremos colocar todos os pedidos agora, Senhor, das lives de oração. Senhor, no nome de Jesus nós declaramos o bem do Senhor na terra do vivente. Ah, Senhor, nós declaramos agora que o funeral foi cancelado. Nós declaramos cancelado o luto em nome de Jesus, porque os teus pensamentos são preciosos no nome de Jesus. Teus pensamentos são todos preciosos, são todos Essa é a verdade de Deus para a tua vida, essa é a verdade de Deus para a tua casa. E a canção dele sua canção sobre você é alegria, e amor, é alegria, alegria e amor, e liberdade, no nome de Jesus. Teus pensamentos são todos preciosos. Sim, nós liberamos isso. Nós liberamos isso, Senhor, no nome de Jesus. Vem o reino de Deus. Vem o reino de Deus. Sua canção O reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Liberdade. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Seu amor me alcançou. Aleluia. Aleluia. Seu amor me alcançou. Aleluia. O Espírito Santo está soprando na tua casa, está soprando na sua vida nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Você que recebe, você que está aí online, coloque aqui nos comentários, amém. Eu recebo essa palavra sobre a minha vida, no nome de Jesus, amém. E nessa hora nós vamos receber pastor Juliano, que estará trazendo uma palavra direcionada ao teu coração. Nessa noite você terá uma palavra de destino, uma palavra que vai destravar o teu destino em o nome de Jesus, amém. Shalom, graça e paz a todos. Amém? Tem crente aí? Glória a Deus. Hoje mais uma quarta-feira, mais um culto de ensino, onde nós vamos ter o rico privilégio de aprendermos da palavra do nosso eterno Deus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Antes de mais nada, eu quero convidar a todos os presentes aqui, pode se assentar, por favor. Enquanto liga aqui. E nesse primeiro momento nós vamos falar um pouco, ministrar aqui sobre um princípio na verdade são 3 princípios que, quando colocado em prática, ou seja, quando há uma obediência, traz uma bênção sobre nós. Diga amém. Todos querem ser abençoados, aqui dentro, lá fora, independente da religião, todos querem ser abençoados.
porque é prazeroso, é gostoso, faz bem você viver debaixo de uma bênção, sim ou não? E ainda mais debaixo de uma prosperidade. Isso é muito bom. Mas há princípios para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que foram libertos, para aqueles que experimentaram um novo nascimento, para aqueles que o velho homem ficou para trás, para estes, exclusivamente para estes, há 3 princípios que nós temos que ser fiel a Deus. Quais são eles? É o nosso dízimo, é a nossa primícia e a nossa oferta. Eu quero ler com vocês um texto, Salmos capítulo 116, versículo 12. Salmos capítulo 116, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É uma pergunta que o salmista faz. E essa pergunta cabe a nós hoje. O que nós daremos ao Senhor por todos os benefícios, por todas as grandes coisas, a mão poderosa do Senhor que está sobre nós? Sabe o que nós podemos dar ao Senhor, eu e você? A nossa obediência. A nossa obediência. Como? Cumprindo esses princípios de trazer o dízimo à casa do tesouro, de honrar o nosso sacerdote, os nossos pastores dessa casa, que são os nossos apóstolos, através da entrega da nossa primícia e através das nossas ofertas. Quando nós cumprimos isso, não só sobre a minha vida ou sobre a sua vida, mas sobre toda a nossa casa vem uma bênção tal. E aí, nós podemos responder essa pergunta que o salmista fez. É lógico que tudo aquilo que Deus tem feito para nós, é impossível a gente dar alguma coisa para Ele no quesito material, ou até mesmo trabalho. Mas o que Deus sempre desejou, o que Deus sempre quis do homem, e quando eu falo homem, é desde a criação de Adão até os dias de hoje, é uma coisa: obediência. É a obediência. Eu tenho o meu filho, o Renê, que todos aqui conhecem, completou segunda-feira 5 anos, e eu converso com ele, eu ensino ele, eu falo: filho, o seu dia, ele vai terminar de acordo com aquilo que você quer. Se você quer que o seu dia acabe bem, feliz, alegre, basta você obedecer. Agora, se você quer que o seu dia acabe triste, que você fique de castigo, ou que você até mesmo apanhe, basta você desobedecer. A escolha é sua. E assim somos nós. Aquilo que nós queremos para as nossas vidas depende exclusivamente da nossa ação de obedecer ou de desobedecer a Deus. Então, que todos nós essa noite possamos nos inclinar, nos direcionar para a obediência do Senhor, em especial na nossa vida financeira. Não roube a Deus. Não deixe de ser fiel a Deus. Porque Deus, nós iremos ver nessa noite, daqui a pouco, o quão grande a fidelidade é sobre as nossas vidas. Amém? Então, para você que está
em casa acompanhando esse culto online, está aparecendo aí na tela os dados para que você possa fazer a sua transferência daquilo que você vai ofertar, dizimar ou até mesmo primiciar. E para você que está presente, eu quero convidar você a ficar em pé nesse instante e segurar sobre as suas mãos aquilo que você trouxe ao Senhor. Aquilo que você trouxe ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Nunca permita que o seu coração gere dúvida, que entre em confusão de ser ou não ser fiel. Opte em ser fiel a Deus em todos os momentos. Amém? Pai, nessa hora nós consagramos, nós dedicamos e nós entregamos a Ti, Pai, a nossa fidelidade, a nossa obediência, Pai, representada nessa noite, em primeiro lugar por um coração sincero, correto e puro diante de Ti, Pai, mas também representada através dessas cédulas, dessas transferências, enfim, de tudo aquilo que nós iremos depositar, Pai, na Sua casa. Deus, olhe para aquele que tem sido fiel a Ti em todos os momentos, para aqueles que não têm negociado, Pai, para aqueles que não têm dado as costas para que a Tua palavra nos ensina. Deus, sobre esse, Senhor, visite com uma bênção tal a vida, a casa, a família, o emprego, a empresa, tudo aquilo que se diz a respeito desse, Senhor. Oh, Pai, que nós possamos continuar provando, Pai, da Tua grande benevolência sobre nós, da Tua mão poderosa que até que nos ajudou. Nós te agradecemos, Senhor, e nós consagramos a Ti, em o nome de Jesus. Diga amém e amém. E você que está presente pode estar depositando aqui no altar o seu dízimo, a sua oferta. Pastora Lu está aqui ao nosso lado, caso você vá fazer a sua oferta por cartão, amém? E para você que está em casa, seja fiel a Deus, oferte a Deus, não negocie com Deus, amém? Glória a Deus. Queridos, ainda em pé, eu quero que você segure em suas mãos a sua Bíblia, e nós vamos ler 5 versículos nessa noite, que vai ser a referência, que vai ser o respaldo naquilo que Deus irá falar ao coração de todos nós aqui nessa noite, a começar pelo meu e com certeza alcançará o seu aí. Antes de mais nada, nós estamos, a Igreja MIVIP está numa campanha, se assim podemos dizer, sobre oração. Então, durante os cultos, haverá pastores ministrando sobre oração e alguns tópicos específicos, amém? Nessa noite nós vamos falar sobre a oração de ação de graça. É o que Deus vai revelar para nós essa noite, despertar o nosso interesse, tirar as escamas dos nossos olhos, abrir a nossa visão espiritual, tirar toda a surdez que nos impede de ouvir a palavra de Deus, para que o nosso coração possa mais uma vez se converter ao caminho dele e nós adorarmos a Deus, orarmos a Deus com ação de graça. Amém? Então nessa noite nós vamos falar sobre oração de ações de graça. Você pode dizer amém? Então abra comigo lá no livro de Salmos, capítulo 100, capítulo muito conhecido, não só no meio cristão, mas também no meio do povo judeu. Salmo capítulo 100, diz assim, um salmo de ação de graça, versículo 1, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu
e ovelhas do seu pasto. Versículo 4. Entrai pelas portas dele com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome. Último versículo. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade estende-se de geração a geração. Feche seus olhos. Doce Espírito Santo, nessa noite nós precisamos da divina revelação da Tua palavra, Senhor. Nós não precisamos dos meus comentários, daquilo que eu acho, Pai. O que nós precisamos é da Tua palavra revelada, Pai, que vai limpar a nossa vida, Senhor. A Tua palavra, Pai, é como um rio que corre, Pai, um rio de águas vivas, Senhor, que nos limpa, Pai, e traz refrigério, Pai, para o nosso espírito, para a nossa alma. Deus, que nessa noite todos nós possamos sair daqui, Pai, com pelo menos uma palavra que o Senhor irá direcionar, Pai, e que essa palavra gere uma transformação, Pai, ao ponto, Pai, de o inferno nos temer, Pai, e ao ponto de nós sermos reconhecidos nessa terra como seus filhos, Senhor. Nós entregamos a direção dessa noite, tudo aquilo que o Senhor irá fazer, em o nome de Jesus. Diga amém e você pode se assentar. A todos presentes e online, nós vivemos dias difíceis lá fora. O mundo lá fora está perdido, está em guerra. Não só guerra no sentido bélico, mas guerra cultural, guerras ideológicas, guerras de raças, enfim, uma contenda sem fim e sem nenhuma previsão de melhoria lá no mundo. As pessoas depositam esperanças em coisas terrenas, coisas materiais, e em palavras de homens mentirosos, falhos, corruptos, que não temem a Deus. E dessa maneira caminha o mundo lá fora. É tanta desinformação, é tanta perturbação, que eles não sabem mais o que é certo, o que é errado. Não tem mais esperança de ouvir uma palavra de vida. Não sabe mais o que será o dia de amanhã. Não consegue olhar e projetar um futuro de tão confuso, de tão caótico, de tão escuro que está o homem por não temer a Deus. Mas nós, diga eu, tenho nessa noite o privilégio de andar na luz. Querido, isso é algo incrível. Eu tenho certeza que durante esses minutos que nós vamos aqui mergulhar nesses 5 versículos, Deus irá falar muito aos nossos corações. Por quê? A primeira coisa que ocorre é, nós, embora estamos participando desse mundo de alguma maneira, estamos presentes nesse mundo de alguma maneira, seja no trabalho, seja na vizinhança, enfim, seja envolvido com alguma coisa, mas a nossa esperança, o nosso futuro não está nas coisas desse mundo, mas sim naquele que é o Criador de tudo e de todas as coisas. E por nós estarmos focados, determinados nisso, nós conseguimos olhar e ter esperança. Deixa eu dizer algo para você. Nessa noite Deus irá trazer novamente a esperança no seu coração. Não se iluda com o que está lá no mundo. Não se preocupe se vai ter vacina, se não vai ter vacina, se é eficiente, se não é eficiente. Ei, esqueça isso. Olhe para aquele que te chamou. E uma vez que nós olhamos para aquele que nos chamou,
das trevas para a sua maravilhosa luz, nós começamos a enxergar uma esperança, nós começamos a enxergar um futuro promissor. Diga amém. Nessa noite Deus tem um futuro promissor para todos nós. Mas preste atenção em algo. Existe uma coisa que todos nós, e eu me coloco como a primeira pessoa, precisamos melhorar. Porque Deus, Ele tem esperança para nós. Deus, Ele tem fé para nós. Deus, Ele tem amor. Deus, Ele tem um futuro promissor para todos nós, como já foi ministrado aqui durante o louvor. Deus tem palavra de vida, como foi profetizado aqui. Mas há algo que nós precisamos, de uma maneira individual e coletiva, melhorar diariamente, que é agradecermos a Deus. Porque a prova de que a mão do Senhor está sobre nós é a presença de cada um de nós aqui nessa noite. Deus nos guardou, Deus nos livrou, a mão do Senhor foi sobre nós ao ponto de recebermos livramento que nem passa na nossa cabeça, de Deus ter colocado anjos e nos livrado da morte, e nos livrado do laço do passarinheiro. E às vezes, preste atenção nisso, nós não focamos naquilo que a palavra de Deus diz. Mesmo Deus sendo generoso sobre nós, nós olhamos para o lado, desviamos a nossa atenção e começamos a enxergar o que o mundo está vendo nesse exato momento. Daqui a pouco não, já começou lá o Jornal Nacional, 45 minutos, 50 minutos só de tragédia, nenhuma palavra de esperança, de vida. E o mundo se alimenta daquilo e acaba se esquecendo de quão grande é o amor de Deus, a benevolência dele, a mão dele sobre nós. Então nós, tanto de uma maneira individual como coletiva, precisamos a cada dia aprimorar, melhorar a nossa oração de ações de graças, de gratidão. E uma vez que nós entramos nesse princípio, nós vamos provar o quão bom Deus é sobre a nossa vida. Então, olha o que o salmista nos ensina. Nós vamos passear bastante na Bíblia. Quem está com a Bíblia aí? Erga aí quem está com a Bíblia. Quem tem Bíblia aí? Isso. Deixa sua Bíblia aberta aí. Nós vamos... Hoje o ensino é leitura bíblica. Amém? Nós vamos ler muito Bíblia hoje aqui. Então, Salmos capítulo 1, o salmista, ele traz uma ordem dizendo: celebrai com júbilo. Olha como esse salmo começa, com essa ordem. O que representa isso? O que quer dizer celebrar com júbilo? Representa uma produção de um alto som. Um som tão alto que ele pode gerar até um desconforto. E isso pode ser esse som, esse alarido, com a nossa voz, ou até mesmo com instrumentos. É algo parecido como um grito de vitória, de triunfo, após uma batalha, após uma vitória. Então, o salmista ele começa dizendo isso, que nós temos que soltar, liberar um grande grito, um grande som de alegria. A quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Salmos 47, 1. Eu vou ler todos bem rápido aqui devido ao tempo, mas se você conseguir acompanhar aí, diz assim, Salmo 47, 1, ó: aplaudi com as mãos
todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Salmos 95 diz assim, versículo 1 e 2: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos antes a sua face com louvores e celebremos com salmos. Isaías 44, 23 diz assim, olha: cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai vós, as partes mais baixas da terra, vós, montes, retumbai com júbilo, também vós, bosque, e todas as árvores em vós, porque o Senhor o remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Estamos falando sobre celebração com júbilo, um alto som, um alarido. Sofonias 3,14, um dos versos mais lindos da palavra de Deus, diz assim, olha: cante alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Olha a palavra nos ensinando sobre nós soltarmos um alto som, soltarmos um brado ao Senhor. Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então, são apenas alguns versículos que a palavra do Senhor nos exorta, nos ensina, que nós devemos soltar, elevar ao Senhor um alto e bom som. Um alto e bom som. Então, esse primeiro verso é uma ordenança que o salmista nos faz para que todos, sem exceção, celebre ao Senhor. Diga amém. Continuando lá em Salmos capítulo 100. O versículo 2 diz assim, olha: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Essa palavra servir aí, presta atenção, há uma, dependendo o texto e o contexto, há algumas interpretações um pouco equivocadas quando vai falar de servir ou de servo. Porque dentro da nossa cultura, nós entendemos que servir ou servo está relacionado a alguém, por exemplo, o presbítero Adilson, que alguns minutos atrás me serviu aqui um copo de água, né? Uma atitude de um servo trazendo para mim aqui um copo de água. Mas, presta atenção, na maior parte dos versos bíblicos, essa palavra servir ou servo, ela vai estar relacionado a como se fosse um escravo, ok? Um escravo. Mas presta atenção, aqui no versículo 2 de Salmos, capítulo 100, esse servir, ele vai trazer, ele vai nos levar nesse sentido de escravo, mas presta atenção, não quer dizer um escravo da maneira que nós aprendemos, ou seja, alguém que trabalha debaixo de açoite, de alguém que trabalha debaixo de violência, de alguém que trabalha debaixo de um jugo desigual. Não é isso. O sentido de escravo aqui vai remeter a alguém que tem um senhor absoluto, ok? Que tem um senhor absoluto sobre ele, ou seja,
ele pertence a um dono, ele pertence a um senhor, ele pertence a um rei, e por pertencer a esse senhor, não é mais ele, a vontade dele que predomina ou que domina a vida dele, mas sim a vontade daquele que ele serve. Então, essa palavra aqui, servir, que está no versículo 2, olha só, ela vai nos levar nesse sentido de alguém que é escravo, mas não que trabalha debaixo do chicote do açoite, mas sim de alguém, olha só, que tem um senhor absoluto sobre si. Amém? Amém? Então, o salmista está dizendo, servir ao Senhor, ou seja, há alguém sobre mim, há uma vontade soberana sobre a minha vida. Não é mais eu, mas é a quem eu pertenço. Não é mais o meu desejo, mas é a quem eu pertenço. E o salmista, ele nos ensina aqui, olha, servir ao Senhor com alegria. Lá no livro de Êxodo, na passagem quando o povo vai ser liberto, eu posso estar enganado, mas acredito que é no capítulo 3, que quando Deus ele aparece para Moisés, ali na sarça ardente, e quando Moisés vê aquilo, se aproxima, e Deus pede para ele arrancar as sandálias dos pés, porque aquele lugar é santo, até aí todos conhecem, mas nós vamos ver que num determinado momento Deus começa a falar com Moisés, e Deus vai falar assim, olha, Moisés, o povo que está escravo, que está servindo lá a Faraó, que está servindo aquela escravidão, haverá um momento que eles vão me servir aqui nesse monte. Então, preste atenção nisso. Todos nós estamos debaixo de um Senhor. Mateus, capítulo 6, Jesus nos ensina isso também, quando ele vai falar que não há como servir a dois senhores, porque ou você agrada a um e aborrece ao outro, não é assim que Jesus ensina? Ou seja, nós estamos debaixo de um governo, de uma autoridade. Ou é autoridade divina, celestial, eterna, ou é uma autoridade, um senhor de escravidão. Então é interessante que quando Deus começa a falar com Moisés, Deus está falando para Moisés lá você pode ler Êxodo capítulo 3, acho que deve ser versículo 14, se eu não estiver equivocado. Deus vai falar, Moisés, o povo está debaixo de escravidão, mas haverá um momento que eles vão me adorar, ou seja, me servir nesse monte. Então que todos nós essa noite possamos ter o único Senhor sobre as nossas vidas. E olha só, e quando nós estamos debaixo do domínio, do governo do único Deus, é natural que o nosso serviço, ele seja com alegria. Olha o que o salmista vai falar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Então, que dentro das nossas orações e ações de graça, o nosso servir, ou seja, estamos debaixo do Senhor que servimos Ele, mas que isso seja com alegria, que toda tristeza, que todo jugo, que tudo aquilo que o diabo tentou colocar para oprimir ou para enganar você, que bate em retirada em nome de Jesus. Porque Jesus falou, vinde após mim. Amém? Então é isso que o salmista nos ensina aqui. Então,
esse servir, ou seja, eu tenho um Senhor sobre a minha vida, eu sou escravo dele, não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, mas é a dele, mas mesmo sendo a dele, eu estou alegre, e eu fico feliz, eu fico alegre nessa noite, porque nós temos aqui um símbolo de alegria, que é o presbítero Marcelo. Quem quiser ser alegre, é só se aproximar do Marcelo. Amém? Eu me recordo, presbítero Marcelo, quando alguns anos atrás que você fez seu aniversário, o tema foi alegria. E nós ficamos de amarelo com aquela camisetinha. Foi lindo, isso nunca esqueci. Tremendo, viu? A alegria do Senhor é nossa força, glória a Deus. Olha só, baseado nisso, presta atenção. 1 Coríntios, capítulo 15, 58, diz assim a palavra de Deus, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, para você que tem um Senhor sobre a sua vida, para você que trabalha para esse Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então, entramos no versículo 3. Deixa a Bíblia aberta aí, crente. Que vai dizer assim, olha. Sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Essa palavra Deus aqui, presta atenção. Atente-se que no versículo 1, versículo 2 vem falando de Senhor. Nós aprendemos há algumas quartas-feiras aqui sobre a criação, quando entra o Senhor e quando entra o Senhor Deus. Não vou entrar nesse mérito agora devido ao horário. Mas atente-se que o versículo 1 e 2 vai falar de Senhor. Apenas no versículo 3 o salmista fala: atente-se que o Senhor é Deus. O que representa isso? Esse Deus aqui que o salmista coloca representa Elohim, ou seja, o Deus supremo. E aí, olha aqui, igreja, existe apenas um único Deus que é supremo. Existe apenas um único Deus que é supremo, ou seja, ele está acima de qualquer coisa, acima de tudo. Então eu volto a falar novamente, não olhe os acontecimentos que estão lá fora, o desespero, a guerra. Saiba que sobre as nossas vidas há um Deus supremo. Saiba que sobre a sua vida há um Deus supremo. Há um Deus supremo. Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, 22 diz assim a palavra de Deus: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Nós temos esse Deus, diga amém. Nós temos esse Deus, aleluia. E sabe o que é o mais interessante de tudo isso? Desse Deus supremo, desse Deus que governa a nossa vida. Olha o que o versículo 3 de Salmo vai continuar falando. Diz assim, ó: foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Aleluia, aleluia, esse Deus supremo nos escolheu. Ei, a todos nós que estamos presentes, a você que me assiste aí, Deus nos escolheu, o Senhor Deus nos chamou. E ele diz assim, né, olha, foi Ele e não nós que nos fez. Essa palavra fez aí, ela significa construir, executar, realizar algo com propósito.
algo com propósito. É isso que essa palavra representa. Então vai dizer assim, que nos fez o quê? Povo. Olha que interessante, querido. Povo. É uma palavra que está meio perturbada nos dias de hoje, né? Quando fala povo, dá a entender que é uma muvuca de gente. 25 de março, Brás, né? Aquele povão, mas não é isso. Olha aqui. Essa palavra povo aqui, ela representa, a origem dela quer dizer unidade congregada. Unidade congregada, o que é isso? Ou seja, é único, exclusivo e unido. Então, esse Deus soberano, Ele nos chamou e fez o que de cada um de nós? Um povo único, diga eu sou único. Fez um povo exclusivo, diga eu sou exclusivo. E fez um povo unido, diga somos unidos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Abra sua Bíblia aí, você que é rápido de Bíblia aí. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Diz assim a palavra de Deus: mas vós sois a geração eleita, diga amém. O sacerdócio real, diga amém. A nação santa, diga amém. O povo adquirido, diga amém. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o versículo 10, olha como a palavra de Deus nos identifica. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora, ou seja, hoje, nesse momento, sois povo de Deus. Lembra do povo? Algo único, algo exclusivo, algo unido. Sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Diga amém. Aleluia. Querido, só dá valor nisso quem um dia teve perdido, quem um dia provou das coisas mais terríveis que esse mundo tem a oferecer. Olha só, Lucas capítulo 15 vai falar lá de 3 parábolas, Jesus falando. E a última parábola vai falar sobre o filho perdido, que tinha tudo, pegou a sua parte da herança, saiu ao mundo, aproveitou, acabou com tudo e viveu a pior coisa que um homem pode viver, e em especial dentro daquela cultura, conviver no meio de porcos, ao ponto de ter desejo de comer aquilo que os porcos se alimentavam. Mas a Bíblia diz que ele se arrepende, que ele cai em si. E ele volta. Agora, você sabe por que ele volta? Porque ele era único, ele era exclusivo, e ele não podia viver de uma maneira solitária, mas em unidade dentro de uma casa. Então ele reconhece que ele está fora do propósito dele. E assim temos que ser nós. Reconhecer quem nós somos, mesmo talvez em algum momento da nossa caminhada distante de Deus, mas falar, peraí, esse não é o meu lugar. Por mais que eu cheguei nesse ponto, esse não é o meu lugar, porque a Bíblia diz que eu sou o quê? Um
povo adquirido. E acima disso, presta atenção, aquele filho, ele até podia escolher se ia viver em casa ou fora de casa. Ele só não tinha o direito de escolher de ser filho ou não. Porque quem é filho, estando perto ou estando longe. Então, mesmo longe, a consciência de que nós somos filho vem. Se vem. Vem a consciência, porque nós somos filho, nós somos povo de Deus. E para aqueles que estão longe, se essa consciência aí está te vindo agora sobre a sua vida, que o Espírito Santo te visite com força, e que você se arrependa e volte o mais rápido possível para o caminho do Senhor. Porque 2 Pedro nos ensina isso, que antes nós não éramos povo, mas hoje nós somos povo de Deus. Diga amém por isso. Aleluia. Então, olha que lindo que o salmista nos ensina aqui. Então, ele fez, ou seja, ele criou um propósito para nós, de nós sermos povo dele, e não só povo. Olha como o salmista termina dizendo aqui, leia comigo, é o finalzinho do versículo 3, e ovelhas do seu pasto. E aqui, queridos, é uma das passagens que eu mais me identifico na Bíblia, quando vai falar de ovelha. Quando Jesus usa essa comparação com nós, lá em João capítulo 10. Abra comigo aí, Salmo 79, 13. Bem rápido, crente. Vamos lá. Salmo 79, 13. Você que trouxe Bíblia aí, não foge não, hein? Abra aí comigo. Diz assim a palavra do Senhor, então nós, teu povo. Quem está com a Bíblia aberta aí? Vê se está dessa maneira, identifique se está dessa maneira. Olha só, diz assim, 79, 13, olha. 79, 13. Então nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Olha novamente aí, povo e ovelhas. Vai lá comigo agora, livro de João, capítulo 10, capítulo talvez o mais conhecido de João. João capítulo 10, versículo 11. João 10, 11 diz assim, olha, palavras de Jesus, olha o que Jesus fala, olha o que ele afirma. Eu sou o bom pastor, aleluia. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha novamente a palavra do Senhor nos ensinando que nós somos ovelhas de Cristo. Amém? Então diga, eu sou povo. Diga, e ovelha. E o mais interessante, olha como a Bíblia ela é completa, né? Ela é tremenda. Porque volta lá para Salmos. É Bíblia hoje, irmão. Está lendo Bíblia aqui hoje, amém? Deus está falando com a gente pela palavra dele. Graças a Deus que há pouquíssimos comentários meu aqui. Só estamos lendo a palavra do Senhor. Mas olha como termina o último, o verso 3, o finalzinho, olha. E ovelhas do seu pasto.
há uma pastagem para nós, há alimento para nós, há provisão para nós. Ei, presta atenção, essa provisão que Deus tem, não é só comida, bebida, sentar lá e comer picanha todo dia, beber Coca-Cola, não! Eu creio num Deus que é completo, que alimenta bem sim o nosso físico, mas alimenta as nossas emoções, alimenta o nosso espírito e nos faz pessoas semelhantes a Ele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A pastagem do Senhor é completa. Não é justo a gente comer bem, mas ter as emoções de uma maneira totalmente equivocada, errada, fora do prumo da palavra de Deus. Não é justo a gente só comer bem nessa terra, mas ter uma vida espiritual miserável. A pastagem do Senhor virá sobre toda a nossa vida. A pastagem, a palavra do Senhor diz que nós somos povo dele e ovelha do seu pasto. A pastagem para nós. Chega de miséria na nossa vida espiritual, chega de miséria nas nossas emoções, há mais do que aquilo que nós já provamos. E atente-se a isso. Sabe por que há mais? Sabe por que Deus pode dar a mais? Porque Ele nos escolheu, diz a palavra. Foi Ele que nos escolheu. Que nessa noite todos nós que estamos aqui possamos sair de qualquer miséria espiritual. Senhor, a tua palavra diz que há pastagem para nós. Não há deserto para nós. Somos ovelhas e há um pasto. Oh, Senhor, que bate em retirada toda a miséria espiritual. Que cesse toda a miséria, Pai, na nossa alma, nas nossas emoções. A pastagem para nós, diga amém. Aleluia. Aleluia, Senhor, santa é a tua palavra. Somos ovelhas e o nosso pastor tem pastos verdejantes para nós. Aleluia. Então o versículo 4, o salmista vai dizer assim para nós. Olha o que o salmista diz: entrai pelas portas dele com ações de graça. É um convite onde nós podemos entrar. E olha como a palavra de Deus ela é perfeita, ela se encaixa. Atente-se que no versículo 3 vai terminar como ovelhas com pastos. E o versículo 4 vai falar: entrai pelas portas. Abra comigo a sua Bíblia, volte lá para o livro de João, capítulo 10. João capítulo 10, nós lemos o versículo 11 aquela hora, mas nós vamos voltar alguns versículos atrás aí. João capítulo 10, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, olha o que Jesus diz, portanto, tornou Jesus em dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, aleluia! Nós podemos entrar nessa porta, nós temos Jesus. Olha o versículo 9, João 10, 9, olha o que a Bíblia diz, olha Jesus falando: eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, alimento para nós, há pastos para nós, basta nós entrarmos. Aleluia, glorifica o Senhor. Aleluia, Jesus. Então o salmista nos convida a entrar
por essa porta, que é Jesus. Mas entrar nessa porta, e é aqui que começa essa pregação. Amém? Porque é aqui que vai falar de ações de graça. Começa e já termina. Que ele vai falar: entrai pelas portas dele com ações de graça. O que é isso? É uma atitude de gratidão ao Senhor. E em seus átrios, olha o que diz: em seus átrios, com louvor. Vá rapidinho comigo lá, Salmo 65. Salmo 65, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim, ó: bem-aventurado aquele a quem tu escolhe e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Somos satisfeitos com a bondade da tua casa, no teu santo templo. Aleluia! Esses somos nós. Estamos entrando diante dessa porta que é Jesus, com atitudes de gratidão. E quando o salmista fala em seus átrios, ou seja, já é dentro, não é do lado de fora, mas é dentro. E quando ele vai falar aqui com louvor, aqui é um segredo muito interessante. Esse louvor aqui, nessa passagem exclusivamente, não traz o sentido somente de música, ok? Mas uma ação de levantar as mãos. Uma ação de levantar as mãos. Vá comigo lá, Salmo 134, rapidinho, vamos lá. Salmo 134, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor, olha: erguei as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119, versículo 48. Diz assim a palavra de Deus: levanto as mãos para os teus mandamentos, que amo, e medito nos teus decretos. Salmos 141, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Então esse louvor aqui que nós estamos vendo no versículo 4 do capítulo 100 de Salmos, quando nós entramos por essas portas com gratidão, e quando nós estamos no meio do templo do Senhor, nós temos que levantar as nossas mãos, como nós lemos aqui nesses salmos, ou seja, uma atitude de manifestação. De manifestação. Você pode dizer amém por isso? E o último versículo, para nós encerrarmos aqui, nós já vamos orar. O versículo 5 vai terminar assim: porque, só terminando o versículo 4, perdão. Então, entrai pelas portas dele com ações de graça, e em seus átrios com louvor, ou seja, com as mãos estendidas, com as mãos erguidas, rendei-lhe graças e louvai o seu nome. Aí sim, esse louvai representa toda a expressão, seja através de canções, seja através de músicas, enfim, tudo aquilo que nós temos capacidade de fazer, nós devemos entregar isso ao Senhor. Entregar isso como
ação de graça. Como ação de graça. Amém? E aí o versículo 5, o salmista vai falar assim, que eu acho que é o versículo que eu mais falei em toda a minha vida. Eu acho que eu falo ele pelo menos uma vez por dia, esse versículo. E sempre nas minhas orações, eu procuro começar com esse versículo, porque ele me impacta toda vez que eu medito nele, que eu leio ele. Fala muito dentro do meu ser, que é assim, olha, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, aleluia. E ele continua, olha só, e a sua fidelidade, ela estende-se de geração em geração. O que representa isso? Olhe para mim aqui para nós finalizarmos e já orarmos. Quando nós cumprimos tudo isso que o salmista aqui nos ordena, ou seja, quando nós ecoamos, quando nós soltamos brados de vitória perante ao nosso Deus, como está no versículo 1, quando nós entendemos, lá no versículo 2, que há um Senhor, um dono absoluto, um rei sobre a minha vida, que não é mais a minha vontade, mas sim a vontade dele. Quando nós entendemos, quando nós sabemos, ou seja, temos o conhecimento, que o nosso Senhor é o Deus soberano, o único Deus, e que Ele colocou um propósito específico para nós, de sermos seu povo, de sermos ovelhas e termos pastagem. Quando nós entendemos que nós podemos entrar nessa porta, que o próprio Yeshua, o nosso Salvador, falou, eu sou a porta. Quando nós passamos por essa porta, como ovelha, encontramos pastagem. Quando nós fazemos tudo isso, e quando nós entregamos ao Senhor as nossas orações, através de atitudes de gratidão, olha o que a palavra do Senhor vai nos ensinar. Ela vai dizer que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, ou seja, o seu amor é eterno. Preste atenção nisso. O amor de Deus, ele é imutável. É o que João 3,16 nos ensina. O amor de Deus, ele foi liberado para toda a criação. Ok? Então, o amor de Deus, ele está sobre as nossas vidas. Mas uma vez que nós reconhecemos esse amor e que nós entregamos a esse Deus orações de agradecimento, orações e ações de graça, olha o que a palavra do Senhor vai dizer, que a fidelidade do Senhor, ela alcança as gerações. Há muitas pessoas que vivem somente com o amor, que se contentam apenas com o amor. Eu creio que nessa noite todos nós, além do amor, queremos provar essa fidelidade do Senhor sobre essa geração de hoje, sobre a geração que está se levantando, sobre a próxima que virá. O amor de Deus estará sobre toda a criação, sobre toda a criatura, mas a fidelidade dele acompanha as gerações a qual o reconhece e entrega um tributo de ação de graça a esse Deus. Eu quero ver as minhas gerações futuras tendo o amor do Senhor sobre ele, mas tendo a fidelidade de Deus sobre eles. Eu verei isso. As minhas gerações, o meu filho, o meu neto, todas as gerações futuras provarão do amor de Deus, mas provarão da fidelidade do Senhor.
E como nós vamos fazer isso, igreja? Hoje, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito. Oração de ação de graça. Quando nós soltamos isso no mundo espiritual, com júbilos, com gritos, as nossas gerações são alcançadas. E eu creio nesse poder de Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse instante. E nós vamos orar. E preste atenção nessa noite. A nossa oração, nós não vamos pedir nada nesse momento, absolutamente nada. Nós só vamos agradecer. Nós só iremos agradecer. Agradecer pelo quê, pastor? Por você estar aqui, por você ter o privilégio de ter acesso à palavra de Deus, por você ter uma casa aberta, onde você pode entrar e adorar a Deus, entregar o seu culto, por você ter pastores dentro dessa casa, por você estar bem. Eu vejo aqui nesse auditório pessoas arrumadas, pessoas bem arrumadas, ninguém aqui sujo, ninguém feio, ninguém, muito pelo contrário, um auditório lindo aqui nessa noite. Agradeça ao Senhor por isso. Nós só iremos agradecer a Deus. E de preferência, se você puder, eu gostaria que você se ajoelhasse e nessa noite apenas agradecesse a Deus. Agradeça a Deus até pelas provas que você está passando, até pelas dificuldades que você está passando, porque é isso que talvez Deus esteja forjando em você, gerando experiência para que amanhã ou depois você possa ajudar alguém que passará por esse mesmo momento que você está passando hoje. Então, se você puder, se ajoelhe perante a esse Deus e apenas agradeça a Ele, amém? E você em casa também, se você puder, ok? Se ajoelhe aí perante ao Senhor e apenas agradeça a Ele nessa noite por tudo. Espírito Santo, aleluia. Santa é a tua palavra, santo é o teu nome, Deus. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na minha vida, na minha casa, na minha família, em tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas minhas mãos, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu estou vivo, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu não estou doente, Pai, porque eu não estou enfermo. Obrigado porque a minha casa, Pai, está segura. Obrigado porque a minha família, Pai, está em paz. Obrigado porque os meus familiares, Senhor, estão bem. Obrigado, Pai, porque a morte, Pai, não tem visitado, Senhor, o meu arraial, a minha tenda, a minha casa. Obrigado porque o Senhor tem cuidado, Pai, de todos os detalhes, Pai. Detalhes que eu não sei nem, Pai, muitas das vezes reconhecer, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu livramento sobre a minha vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor me livrou do laço do passarinheiro. Obrigado porque o Senhor me livrou, Pai, de tudo aquilo, Pai, que Satanás tentou contra a minha vida, Pai. Obrigado porque o Senhor me manteve em segurança, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos acesso à tua palavra, que é luz. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é revelada todos os dias a nós. Obrigado, Pai, porque nós temos, Senhor, um local, Pai, para nós nos reunirmos, Pai, e nós nos congregarmos, Senhor, como uma assembleia perante a Ti, Deus. Obrigado pelos pastores que o Senhor tem levantado nessa casa. Obrigado, Pai, pelos apóstolos, Pai, que são os nossos mentores, aquele que nos alimenta, Pai, aqueles que oram por nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem guardado, Pai,
toda a família sacerdotal daqui, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem guardado todos os meus irmãos, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos recebido mais notícias de vida do que de morte. Obrigado, Pai, porque nós temos recebido mais notícias de prosperidade, Pai, do que de calamidade. Obrigado, Pai, porque mesmo o mundo, Pai, estando, Pai, tão caótico, tão confuso, tão escuro, o Senhor, Pai, tem revelado a Tua palavra para nós e tem gerado dentro de cada coração fé, esperança e amor. Obrigado, Pai, por todos os meus irmãos, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor providenciou. Obrigado, Pai, pelo alimento. Obrigado pela água. Obrigado, Senhor, pela vestimenta. Obrigado pelos trabalhos. Obrigado pelos salários. Obrigado pelas promoções. Obrigado, Pai, pelas conduções que o Senhor tem providenciado. Obrigado, Senhor, pelas provas que o Senhor tem dado para cada um de nós, para nos fortalecer. E obrigado, Senhor. E obrigado pelo Teu Filho, Deus. Por Jesus que veio nos salvar. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, Pai, e nos fez povo seu. E não só povo, Pai, mas ovelha, Pai. Ovelha, Pai, com pastagens. Obrigado por isso. Obrigado pelo Teu sacrifício perfeito, Pai, que fala todos os dias ao nosso favor, diante do tabernáculo eterno que está nos céus. Obrigado, obrigado. Obrigado porque o Senhor escolheu cada um daqui. Obrigado, Senhor, por cada criança, Pai, por cada adolescente, por cada jovem, por cada homem, por cada mulher dessa casa. Fortaleça cada um deles. Obrigado pelos ministérios, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado em todos os momentos, Senhor. Obrigado porque a tragédia, Pai, não tem nos alcançado, Pai. Obrigado porque a vergonha tem batido em retirada. Obrigado porque o Senhor tem dado esperança todos os dias para cada um de nós. Nós te agradecemos essa noite, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Senhor. Em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. E se colocar em pé. E que essa palavra, que é de Deus, possa todos os dias alcançar o seu coração. E lembre-se disso. Lembre-se disso. Todos os dias, agradeça ao Senhor. Deus tem sido generoso com todos nós aqui. Generoso. Generoso, generoso, generoso. Agradeça por tudo que o Senhor tem feito. Que nós possamos ter um coração grato. Porque uma vez que o nosso coração é grato, nós provaremos o amor e a fidelidade dele alcançará as nossas gerações. Você pode dizer amém? Vamos encerrar o culto. Domingo prossegue o nosso culto normalmente e haverá aqui mais uma palavra que irá alimentar a sua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado pelos louvores, obrigado porque o Teu Espírito Santo conduziu cada um de nós, obrigado por cada um, Pai, que acompanhou online esse culto e foi abençoado, Pai, nas casas, Senhor. Aqueles que ainda, Pai, irão ouvir essa palavra, que o Senhor possa alcançar também, Pai. Obrigado pela chuva que caiu sobre a nossa terra de Jundiaí hoje, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor operou nessa noite, Pai. Que todos nós possamos agora, Pai, retornar para as nossas casas, para as nossas famílias em segurança, Pai, debaixo da Tua mão poderosa, Senhor, e que possamos continuar tendo uma semana de vitória na Tua presença, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja todos os dias, em nome de Jesus, graça e paz. Amém? Aplauda ao Senhor.